Vamos lá, pessoal, vamos iniciar mais um plantão de dúvidas e oficina de prática. Tivemos algum problema no acesso aqui, agora deu certo, que coisa boa, resolvido. Deixa eu esperar aqui os doutores, os advogados que estavam no outro link. Vamos entrar nesse aqui, gente, vamos lá. Vamos lá, vamos aguardar todos. Vamos iniciar então mais um plantão de dúvidas de oficina de prática aqui com muito carinho. Vamos lá, vamos iniciar então. Estamos iniciando nesse momento o plantão de dúvidas da pós-graduação em Direito Imobiliário, oficina de prática, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos aqui. Legal, vamos iniciar então com muito carinho. E o tema de hoje, eu quero falar sobre os tributos nos negócios imobiliários. Então vamos juntos, nós precisamos conversar sobre isso. Qual tributo eu pago numa transação imobiliária, num negócio imobiliário, de um imóvel residencial, comercial? Como que é feito isso? Então a ideia é essa, a gente trabalhar com esse assunto tão importante, tá bom? Inclusive imposto de renda, tá? Então tributos de todos os gêneros, inclusive imposto de renda. Então, vamos juntos, vamos navegar. Conhecimento é tudo, conhecimento é algo que não roubam da gente, né? O mercado imobiliário, gente, ele apresentou um crescimento nesses últimos anos aqui, né? Então, isso é bom, isso é bom. É bom para quem vive do mercado imobiliário, do direito imobiliário, então isso é importante. Dentro desse crescimento, aumentou o número de locações e aumentou o número também de compra e venda de imóveis regulares, irregulares, residenciais, comerciais, imóveis rurais, então aumentou muito o fluxo, né? Então, importante falar sobre isso. Quais são os tributos que eu pago, tributos imobiliários que eu pago numa transação imobiliária? Vamos conversar sobre isso? Quero que você entenda esse assunto para que possa fazer um planejamento, né? Um planejamento tributário. É importante lembrar que nós temos a tributação, né? Houve uma reforma tributária, então é evidente, né, que essa reforma tributária alterou muita coisa. No cenário das transações imobiliárias, pouca coisa mudou, né? Não temos muitas alterações relevantes. A reforma tributária trouxe sim mudanças que impactam em tudo, mas vinculadas à circulação de mercadorias e serviços, né? Tivemos uma grande mudança nesse cenário. No que diz respeito às transações imobiliárias, não tivemos uma alteração tão eficaz nesse sentido. Vamos lá, vamos começar falando, antes de chegar ao ponto de falar das transações imobiliárias, nós temos que falar sobre os tributos que dizem respeito à propriedade. Então, o primeiro tributo que eu quero falar, quero lembrar você aqui, que existe, é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o tão conhecido, tão famoso IPTU. O Imposto sobre Propriedade Territorial, IPTU, é um tributo municipal que incide sobre a propriedade de imóveis urbanos, imóveis rurais ITR. O IPTU ele é devido pelo proprietário do imóvel, mas pode ser cobrado também
das imobiliárias em alguns casos, como quando, né, eles alugam também um imóvel de terceiros e sublocam para um terceiro. Então, importante lembrar do IPTU. Quando eu falo de IPTU, então é um tributo muito conhecido, tanto o IPTU como o ITR, também nos interessa, importante relembrar. Na transação, né, nas transações imobiliárias, eu preciso lembrar dos tributos que são cobrados nessas operações. E aí eu quero conversar com você. Tem o IPTU, né, nos interessa também nas transações imobiliárias o ITCMD. Por quê? Porque muitas vezes eu tenho que fazer inventário, então nós temos o ITCMD, que é o tributo pago no inventário, o ITR, são tributos que falou no mundo dos negócios imobiliários, nós temos que saber que existe, né? Quando eu vou comprar um imóvel, eu preciso saber se tem IPTU atrasado, ITR atrasado, se esse imóvel tem que fazer inventário, porque se tem que fazer inventário, eu preciso fazer sim o pagamento e recolhimento do tributo. Então, a legislação tributária, ela é implacável, né? Nos negócios imobiliários, quando eu falo da transação de compra e venda, locação, mas também pelo fato de você ter a propriedade, né? Então, gera sim tributos, e isso tem que ser levado em consideração. A relação do direito público e privado, ela é muito constante nessas transações imobiliárias vinculadas ao direito imobiliário, porque tem a participação, né, do direito público. O sistema tributário nacional, o sistema jurídico, né, tributário, é um conjunto de normas jurídicas que se relacionam entre si de várias maneiras. Nós temos um princípio unificador, que é a norma fundamental. O sistema tributário, ele é a coordenação dos diferentes tributos entre si, como o sistema econômico e como também os fins fiscais e extras fiscais. Por isso também nós vamos falar nessa aula sobre a tributação da Receita Federal, né, o imposto de renda nas transações imobiliárias. Então, tudo isso nos interessa muito, né? A Constituição de 1988, a Constituição Federal, rege o sistema tributário nacional, estabelecendo as competências das atividades federativas e a repartição das receitas tributárias. Então, nós temos a Constituição Federal que vai regulamentar quem tem que receber cada tributo. Olha que interessante, até 1965, vigorava no Brasil um sistema tributário tripartite, que consistia na coexistência de 3 sistemas tributários autônomos: federal, estadual e municipal. Era assim. Até 1965 era assim, vigorava o sistema tributário tripartite. Então, tributos federais, estaduais e municipais. É interessante que nesse sistema, na época, que cada ente federativo tinha sua competência de forma institucionadora, né, exclusiva, no uso do produto da arrecadação dos tributos. E aí vem, isso é importante você entender, vem a emenda constitucional 1865, que criou um sistema tributário uno e nacional. Então hoje o sistema tributário ele é uno e nacional, em que se considera conjugados os sistemas individuais de cada nível de governo como partes integrantes de um todo. Daí a importância, né, gente, da lei complementar como elaboradora das normas gerais de direito tributário, definindo, né, os tributos e suas espécies, a definição dos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes também. É isso que aconteceu. No que diz respeito às receitas, ingressos de natureza tributária, a Constituição Federal ela optou por um sistema misto de partilha de competência e de partilha de produtos da arrecadação. No primeiro mecanismo, temos a competência tributária, ou seja, o poder de criar tributos outorgados à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios. A competência, gente, ela engloba um amplo poder político, né, no que tange as decisões sobre a própria criação de tributo e sobre a ampliação também, a amplitude da incidência também. No segundo mecanismo, isso é importante falar, o produto de arrecadação de determinados tributos, né, não é totalmente apropriado pelo ente que instituiu, mas partilhado sim, com outros entes políticos. Isso é real, isso acontece, é fato. E quando eu falo dessa situação,
é importante lembrar que tem-se um regime tributário quando as normas tributárias se impõem, sem harmonia e sem ordem, com o único objetivo de arrecadar recursos, essa é a ideia. Então nós temos nesse cenário, gente, estudando um pouco dessa teoria, os objetivos da atividade tributária e financeira. Nós temos sim, devemos inclusive diferenciar o direito tributário do direito financeiro, porque o direito financeiro tem um outro segmento, outro objetivo. De fato, o direito financeiro ramo, a grande diferença do direito financeiro é que o direito financeiro está preocupado com as receitas, despesas e orçamento e crédito público, essa é a ideia, e o direito tributário está preocupado com os tributos propriamente ditos, né? Então, essa é a ideia. Quando eu falo do poder de tributar, também é algo importante para trazer aqui nessa aula, nesse curso, para melhor compreensão, o direito tributário ele é necessário, o estudo para que a gente possa entender a legalidade da cobrança desses tributos, desses impostos. Então é importante visualizar que o passado pode agregar o entendimento da matéria, a origem da tributação das épocas mais antigas. Então o estudo da tributação não deixa pairar dúvidas, né, de que a imposição coercitiva obrigatória dos tributos foi a razão de muitas revoluções e transformações sociais relevantes na sociedade, porque é o que a gente reclama, né, gente? Então é importante. Em relação à competência tributária, então nós temos o quê? Atual. A competência tributária, ela de fato é o poder de criar tributos. Essa competência é outorgada à União, Estados, também Distrito Federal e municípios. A competência tributária engloba um amplo poder político no que tange as decisões sobre a própria criação de tributo e sobre a amplitude também da incidência também. Mas é importante falar que esse poder está limitado pelas normas constitucionais federais e estaduais e também pelas leis orgânicas municipais e do Distrito Federal, além da observação de fato do disposto no Código Tributário Nacional. Então, existem limites, né, desse poder tributário. Isso aparece no 146 do CNT, né, do Código Tributário. Então, nós temos aí, dentro desse estudo, nós temos os limites de tributar. Então, a União, o Estado, o município, o Distrito Federal tem limites. Você não pode sair criando tributo à torta e à direita. A Constituição Federal limita o poder de tributar. E aí nós temos a legalidade, isonomia, retroatividade, anterioridade, proibição, né, de confisco, liberdade de tráfico. Então, a Constituição Federal trabalha dentro desses princípios para poder limitar o Estado de criar tributo, o Estado, que eu falo, a União, o Estado, o município, de criar tributos a qualquer momento. Essa é a ideia, tá? Legal. A ideia é entender um pouquinho dessa parte teórica, né, o porquê do tributo, como que é cobrado, para que a gente possa entender e compreender como que é aplicado isso nas transações imobiliárias. Então, é importante. Quando eu falo da tributação nas transações imobiliárias, nós temos muito assunto, muita coisa para falar, né? O primeiro tributo, numa transação imobiliária, o que nós temos que fazer? Sempre pensar que nós temos 3 gastos. Se eu vou fazer de fato uma transação imobiliária onde eu estou pensando em fazer uma transação imobiliária e nessa transação imobiliária eu preciso comprar um imóvel regularizado, então eu vou pensar em 3 situações. Eu vou gastar sim, eu vou gastar com tributo, recolhimento de tributo, não tem jeito, não tem como fugir. Recolhi o tributo, eu vou pensar no gasto que eu vou ter com o cartório, tabelião de notas, escritura pública. Depois eu vou pensar no registro e eu vou pagar para registrar. Quando eu pago para o cartório, as pessoas falam taxa, né? Mas, na verdade não é taxa. O termo correto, o nome correto é tributo. Emolumentos. Então, tributo eu pago para a União, Estado, Município e Distrito Federal. Para os cartórios eu pago emolumentos. Quando eu falo de tributos, então numa transação imobiliária de um imóvel regular, eu vou recolher o tributo, vou pagar a escritura pública para o tabelião de notas, emolumentos, e vou pagar o registro, emolumentos para o cartório de imóveis. E qual é esse tributo que eu tenho que recolher numa transação imobiliária? Então vamos lá, vamos dominar esse assunto que é muito importante. O tributo que eu tenho que pagar, de fato, é o tão conhecido ITBI. E quem paga o imposto e como calcular? Então vamos lá, vamos estudar, vamos aprimorar. O ITBI
é um importante imposto associado aos imóveis, e entender esse tributo é fundamental para qualquer profissional que trabalhe com essa área. O ITBI é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. É um tributo municipal que incide sobre transações de compra e venda de imóveis envolvendo pessoas vivas. ITCMD, morte, inventário. ITBI, pessoas vivas. ITCMD, cuidado, doação também. Voltando no ITBI, o ITBI, gente, ele é previsto na lei, no artigo 156 da Constituição Federal, refere-se à transferência do bem imóvel da pessoa que vende para aquela que compra. Seja ela uma casa, um apartamento, um imóvel na planta, tanto faz, tem ITBI. Segundo a Constituição Federal, compete ao município instituir tributos sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como os de cessão de direitos também. O ideal é recolher o TBI. Ou seja, os municípios estabelecem os impostos sobre a transferência de direitos de imóveis, né, entre pessoas vivas. Essa é a regra do jogo. Como que funciona isso? Então, vem comigo, presta atenção aí, vamos lá, não foge da aula não, vem comigo. O ITBI, gente, é um imposto municipal devido em toda a compra e venda de imóvel e pode variar de 2% até 5%, dependendo de cada município. Então, nós temos uma diferença de município para município, hein? Tem município que é 2%, 2,5%, tem município que pode chegar até 5%, dependendo de cada município. Seu fato gerador, gente, somente ocorre com a efetiva transferência imobiliária, tá? Então, uma dica de ouro, só ocorre com a efetiva transferência imobiliária. Basicamente, para entender de forma didática, o ITBI é cobrado toda vez que o imóvel recebe um novo comprador. Pronto, essa é a regra, acho que fica bem didático. Esse é um imposto obrigatório envolvido no processo de compra e venda de uma propriedade e deve ser pago, gente, ao município em que ele está localizado antes do fechamento do negócio para a liberação da documentação. Então, essa é a regra do jogo, uma regra importante. E aí eu falo para você de forma didática também, ou seja, até que esse tributo seja pago, o governo não reconhece a posse do imóvel. É um problema que nós vamos ter. Isso na teoria. Na prática, o cartório, o tabelião de notas não vai lavrar o tabelião de notas não vai lavrar a escritura pública. Na prática não vai, ele vai fiscalizar isso. E o registrador também não vai registrar, porque vai fiscalizar de novo. Então, se não fizer o recolhimento do ITBI, gente, acabou. Não há que se falar em transação imobiliária efetiva, de uma transação imobiliária regular. Se você compra um apartamento, por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo na aula, falei isso ontem na UB. Se você, de fato, compra um apartamento e entre os procedimentos necessários para adquirir o imóvel está o pagamento do ITBI, que é realizado no momento do registro da escritura pública, né? A escritura pública eu tenho que registrar, pago a escritura pública, os emolumentos ao cartório e pago o registro da escritura pública no cartório de imóveis. Então nós temos aí uma situação que, mediante a apresentação de alguns documentos comprobatórios, a prefeitura do município emite uma guia. Isso é muito fácil, a gente faz no sistema, o cartório faz também, no sistema da própria prefeitura, emite uma guia de imposto e a partir da sua liquidação a transmissão é confirmada, tá? Essa é a regra do jogo. Para que um imóvel seja transmitido a outra pessoa de forma onerosa, o título, gente, de transferência, que é a escritura pública, artigo 108 do Código Civil, toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública, ou particular abaixo disso, ou ainda alienação fiduciária, que tem força de escritura pública, deve ser levado a registro na matrícula do imóvel, no cartório de imóveis, na matrícula do imóvel perante o respectivo cartório de imóveis competente, juntamente com a cópia do ITBI, devidamente pago, claro, e os demais documentos pessoais das partes, se necessário, né, alguma atualização. É importante isso, hein? Deve ainda serem recolhidas as respectivas custas e emolumentos do registro, né? Então, não dá para fugir disso. O valor desse imposto, então, ele varia de acordo
de acordo com o estado, porque cada município, que é quem cobra, tem um valor diferente. E o município tem diferenças absurdas, né? A gente fala de 2% a 5%, é uma realidade. Tem muito 2,5%, né? Muito município cobrando 2,5%, mas é uma realidade. Não confunda ITBI com ITCMD. São tributos bem diferentes. As diferenças entre ITBI e ITCMD, ou ITCMD, são que as pessoas envolvidas na transação, o local, né, qual é o imposto aí devido, é uma grande diferença. E aí eu trago que o ITCMD é um imposto estadual, devido sempre, toda vez, que há uma transação de um imóvel por herança ou por doação, pode esquecer da doação. E aí eu sempre falo, né? Ou seja, a doação pode ser a título gratuito, oneroso, então tem doação também. Esse tributo, o ITCMD, ele também tem alíquota máxima de 5%. Tem estados que cobram 8%, hein? Ele é proporcional, tem estados que cobram de forma proporcional ao valor do imóvel. Tem estados que cobram de forma fixa, São Paulo, 4%. Então tem essa mudança, tem essa diferença. Isso muda muito, é muito dinâmico, é sempre importante conferir. Esse tributo ele é calculado sobre o valor de avaliação do Estado para o imóvel ou o valor atribuído para a referida transmissão, o que for maior. Na prática, hoje é usado muito o valor de referência, né? O valor de referência, que é um valor superior ao valor venal. Em casos de falecimento ou doação, o tributo cobrado é o imposto sobre transmissão causa-mortes. Tem outros nomes, outros apelidos em outros estados. Tá? Então, acontece. Mas o nome é imposto, mais conhecido por imposto sobre transmissão causa-mortes e também doação de quaisquer bens ou direitos. ITCMD é o nome mais utilizado, que incide sobre heranças e transmissões sem venda, enquanto que o ITBI ocorre na transferência de imóveis entre vivos, né, por relações de venda. O ITBI, gente, é cobrado pelos estados e pelo Distrito Federal, segundo o artigo 155 da Constituição Federal. Já o ITCMD, tá? ITCMD. O ITBI, retificando aqui, é de competência do município. Tá? Então, o ITCMD é cobrado pelos estados e Distrito Federal, segundo o artigo 155 da Constituição Federal, e o ITBI é cobrado, é de competência dos municípios. Qual que é o valor, então, do ITBI? Pode chegar até 5%. A alíquota não pode ultrapassar isso. Temos vários exemplos. São Paulo, 3%. São Paulo, 3%. Cidade de São Paulo. Barueri, 5%. Osasco, um abraço para Osasco, uma cidade muito especial para mim. 2,6%. Você não teve alteração, hein? Santo André, se eu não me engano, ainda é 3%. Ribeirão Preto, 2%. São Bernardo do Campo, 2,5%. Guarulhos, 2%. São José dos Campos. Tem aí, não sei se houve mudança, mas a última vez que foi feito um acompanhamento meu, foi 0,5%. Campinas, 1,5%. Rio de Janeiro, 3%. Nova Iguaçu, 4%. Coritiba, a última vez que eu fiz a transação imobiliária, 2,7%. Então, muda muito, né, de um estado para outro. Tudo que eu falei aqui pode ter alterado, tá? Estou falando de cabeça aqui. Como calcular o ITBI? Vamos lá, vem comigo. Como eu já falei anteriormente, cada município possui condições diferentes para o ITBI. O ITBI ele é calculado sobre o valor de referência do imóvel, valor venal, valor de referência são diferentes. Hoje todo mundo quer mamar, quer cobrar tributo em cima do valor de referência porque é maior. O valor atribuído pela prefeitura para o bem é o valor de referência ou o valor venal, sobre o valor da transação, né, o que for maior. Tá? Hoje tem essa discussão, o tema sempre foi polêmico, mas em regra o ITBI é calculado sobre o valor de referência do imóvel, o valor atribuído pela prefeitura para o bem, ou sobre o valor da transação, o que for maior. Vou ser sincero, os cartórios têm exigido o valor da transação e não o valor venal. Tá? Então, tem muitas discussões em relação a isso, o tema é polêmico, mas calcula aí sempre pelo maior valor. O valor atribuído, gente, pela prefeitura pode ser verificado no carnê. Pode ser verificado sim no carnê do IPTU, Imposto Predial Territorial. Né? Então dá para ver o valor lá, o valor venal. Então tem discussões se é o valor de venda, se é o valor
valor venal, tem discussões. Então, não vamos entrar nessa discussão. Sempre querem cobrar sobre o maior valor. De maneira geral, para calcular o ITBI, basta multiplicar o valor do imóvel, seja o valor atribuído pela prefeitura ou o valor da venda propriamente, estipulado pelo vendedor, o que for maior. Você vai fazer, vai calcular, vai multiplicar pelo valor do imposto da cidade em questão. Então, exemplo, fiz o acompanhamento ontem. Barueri, imposto 5%. Então, o seu cliente, você vai comprar um imóvel de 500 mil. Então, o que você vai fazer? O valor a ser pago é 25 mil de ITBI, porque 5% de 500 mil. Tá? Então, no exemplo hipotético aqui. No entanto, gente, essa não é a única maneira de calcular o ITBI. Isso ocorre, é importante falar, isso ocorre, isso tem que ser falado também, né? Nos casos de compra direta, nos quais não há financiamentos pelo sistema financeiro de habitação, pelo programa de arrecadação residencial, o PAR, não sei se você lembra, ou também, é importante falar, habitação de interesse social, pois nesses casos o ITBI, né, ele pode ter algum desconto, então acontece muito, pode ter algum desconto na compra, no caso de compra do primeiro imóvel também. Então, temos exceções da cobrança do ITBI. Imóveis populares, habitação de interesse social, RIS, SFH, vários sistemas, o PAR, e também a compra do primeiro imóvel também. Então, tem que sempre olhar quais são as regras naquele município, porque existem isenções, existem situações de isenções ou de uma diminuição, um desconto, isso acontece. Também é importante falar. Quando há um desses financiamentos que eu falei, dessas modalidades, é aplicada uma porcentagem normalmente de 0,5 sobre o valor do financiamento, o valor financiado, até o limite de valor que varia segundo o município e o ano também. Tá? Em São Paulo, por exemplo, há diferentes formas de chegar ao valor do imposto, dependendo de haver ou não o financiamento pelos programas citados, do valor do imóvel e da data de celebração desse contrato de financiamento também. Tá? É importante falar sobre isso. Nós temos, então, o ITBI, deve ser pago, é o tributo mais importante, o tributo que você não consegue registrar se você não pagar, você não consegue fazer escritura pública e não consegue registrar, é importante falar sobre isso. Existe uma dúvida em relação ao ITBI, se também incide sobre imóveis adquiridos na planta. Isso significa que, mesmo que seu imóvel ainda não esteja pronto, haverá incidência de imposto sobre ele também. Né? Nesse caso, o imóvel na planta, o cálculo ele é feito com base no valor venal atribuído pelo município, avaliando, né, um metro quadrado da propriedade ou terreno como uma estimativa de valor como se estivesse finalizado. Tá? Outra dúvida muito comum, também tem que falar sobre isso, quem paga, né? Quem paga, professor Júlio, o ITBI? Na Constituição não há uma determinação sobre quem paga o ITBI, hein? Teoricamente, ele deve ser pago pelo comprador do imóvel em questão, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. No entanto, isso pode ser negociado entre as duas partes. Né? Então, tem gente que negocia e divide isso. O ITBI normalmente é recolhido na data da lavratura da escritura pública de compra e venda do bem. Tá? Uma dica importante também. Quem paga o ITBI, normalmente é o comprador, se as partes não negociarem de forma contrária. Então, a regra, se não negociou, é o comprador. Quando se paga o ITBI, cada município possui valores e diretrizes diferentes para o pagamento do ITBI. Geralmente, seu pagamento é feito durante a formalização da transmissão do imóvel na lavratura da escritura de compra e venda do bem. Antes de realizar a compra de um imóvel, é importante verificar as existências da prefeitura, né? Isso é muito comum, é muito importante. De maneira geral, ele deve ser pago no fechamento do negócio, tá? Sem o pagamento desse tributo, já falei isso, reafirmo aqui, a transferência não é oficializada e o comprador do imóvel não pode obter a sua documentação. Como pagar? A Fazenda ela disponibiliza guias de pagamento pela internet por meio do programa Bem Mais Simples, são programas parecidos, né? Acesso fácil, os nomes são parecidos, mas você consegue pela internet. Trago São Paulo como exemplo.
o ITBI deve ser pago por meio de uma guia, documento de arrecadação do município, né, de São Paulo. Cada estado tem a sua. Tá? A emissão da guia é feita a partir do preenchimento da declaração de transações imobiliárias por meio de um link, e aí você consegue fazer. Documentos exigidos para o pagamento. De maneira geral, são necessários documentos que comprovam a posse do imóvel. Normalmente, os documentos exigidos para a emissão da guia de ITBI são certidões de matrícula atualizada do imóvel, escritura pública de compra e venda. Algumas prefeituras exigem também a apresentação do carnê de IPTU e cópia do documento de documentos pessoais do adquirente também, tá bom? Trago um exemplo, Mogi das Cruzes, que eu fiz também há uns 10 dias atrás. Exigiram documentos que comprovassem a transação imobiliária, o instrumento particular, a escritura pública, exigir o espelho do IPTU ou o código do INCRA, a declaração de TR, eles exigem lá. Requerimento de tributos imobiliários devidamente preenchido, comprovante original de pagamento da taxa de expediente, cópia da RG e CPF do requerente. Então, foi o que exigiu. Então, olha só, o tema é muito importante, né? O tema é muito importante porque falou em transação imobiliária regular, nós estamos falando da ITBI, não dá para fugir. Então, é importante. Agora, outro ponto que nos interessa também é a Receita Federal, né, gente? E aí? O que eu faço em relação à Receita Federal? Na compra e venda de imóveis, nas transações imobiliárias. Então, também é importante. Também é um assunto que nos interessa, né? Qual que é a tributação? Tem que declarar imposto de renda. Tem que declarar. Então, também é um tema importante. Existe um termo que chama ganho de capital. E como que eu vou apurar, né, junto à Receita Federal, o imposto? Como que eu vou apurar o imposto sobre o ganho de capital? Então, vamos lá. O que é o ganho de capital? O ganho de capital, gente, é a diferença positiva entre o valor do bem alienado, da venda, por exemplo, de bens ou direitos, e o respectivo custo de aquisição, compra, por exemplo. As pessoas físicas que tiverem ganho de capital devem, é uma regra geral, apurar e pagar o imposto de renda sobre eles. Através desse serviço, você encontra também no site da Receita Federal o DARF, a guia o DARF, né, para pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, além de manter o registro dos rendimentos atualizados no cálculo. No ano seguinte, claro, os registros poderão ser importados para a sua declaração de imposto de renda, facilitando o preenchimento, tá? Então, é muito fácil. Aí, o site da Receita, ele melhorou muito, né? Ele está muito fácil. Como declarar o imposto de renda, né, na compra e venda de um imóvel? Como que funciona isso, professor Júlio? Então, vamos conversar. Já te expliquei aqui que é o ganho de capital. Na declaração de imposto de renda, é necessário incluir imóveis e eventuais transações no setor imobiliário, como compra, venda, doação, consórcios, reformas, financiamentos, que aconteceram sempre no ano anterior. Atenção, mesmo que se enquadre na condição de isento de imposto de renda, você precisa, se o seu cliente é isento de imposto de renda, precisa fazer a declaração se teve a posse ou a propriedade de uma casa, apartamento, sala comercial, até um terreno. Não confunda as coisas. Uma coisa é eu ser isento de imposto de renda, outra coisa é declarar o bem imóvel, tá? Então, é importante. Para ajudar, né, o contribuinte a realizar a sua declaração, o ideal é sempre conversar, né, pesquisar, não é fazer as coisas à torta direita. Como declarar a posse? Posse é um imóvel irregular, né? Devo declarar? Deve. A Receita já mencionou que a posse deve ser declarada. O primeiro passo para fazer a declaração é reunir todos os documentos relacionados ao imóvel, as transações imobiliárias, como recibos, contratos, escrituras, e eu faço essa declaração. Essa declaração eu vou abrir a aba Bens e Direitos e faço a declaração lá, discriminando o imóvel. Em seguida, o contribuinte deve preencher os dados de localização, inscrição municipal, IPTU, e a data da aquisição. Você consegue fazer isso no campo discriminação. O contribuinte deve incluir o máximo de informações disponíveis sobre a atuação da propriedade, com nome, CPF do vendedor, formato de compra, né, se é à vista, incluir ainda informações da escritura pública, valores pagos. Tem que fazer isso, é o ideal. Eu também vou declarar se foi a compra à vista, claro. A princípio, qualquer imóvel deve ser declarado na ficha Bens e Direitos,
com o código específico do bem, de acordo com a definição que consta na escritura do imóvel. E é importante ressaltar que o valor declarado devem ser aqueles que o contribuinte efetivamente pagou, né? Muita gente acaba querendo declarar um valor menor, pode dar confusão. Imóvel na planta também, né? Como que eu vou fazer a declaração do imóvel na planta? Imóveis comprados na planta, ainda em construção, também precisam ser declarados no imposto de renda, e a declaração, né, do imóvel é necessária ainda que os documentos referentes à propriedade, como o registro e a matrícula, não estejam prontos em razão de obras, né? Elas estão em curso, mas deve ser declarado também, tá? Então isso também é importante. Também bens e serviços, eu consigo fazer a declaração, bens e direitos, né? Consigo fazer a declaração também. Consórcio é a mesma coisa, hein? Consórcio é a mesma coisa, o contribuinte que participa de um consórcio, mesmo sem ter sido contemplado, deve registrar essas informações na declaração de imposto de renda também, tá? Então, também tema importante. Imóveis financiados, não vamos deixar de lado também. Também vou declarar em bens e direitos também, né? O financiamento eu vou declarar mesmo imóvel financiado. Gastos com corretagem posso declarar também, não só posso como devo. Também imóveis adquiridos no exterior. Também devo declarar imóveis quando uso o FGTS, isso é importante. Devo declarar mesmo que o bem seja de duas pessoas, coproprietários também, tenho que fazer essa declaração. Tudo isso é muito importante, tá? Lembrando que a declaração de imposto de renda ela é necessária até na doação também, tá? Então não podemos esquecer da doação. Herança também. Faço a declaração, rendimento, dentro do campo, tem um código específico, eu consigo declarar também, tá bom? Então, legal, né? Então, a ideia dessa aula é você ter uma visão geral. Deixa eu ver aqui nos nossos queridos alunos. Gente, muito obrigado, tá? O outro link deu algum erro. E aí, muito obrigado a todos que vieram para cá para o novo link, tá bom? Agradeço a todos. Vamos lá, tem perguntas? Quero dar bom dia aqui pro Boreto. Bom dia, sucesso sempre. São Bernardo do Campo. Ô, cidadezinha boa, hein? Gosto muito. Tem muita aula ali, ainda dou. Na Senador Fracker, tem uma churrascaria boa ali, hein? O Marcos, corretor de imóveis, está aqui nos acompanhando. Praia Grande. Olha a Sônia também. Bom dia, Sônia. Ami. Eu estava preocupado com vocês. Vocês estavam no outro link, eu vi vocês no link, mas eu falei, vamos aguardar. A Ami pergunta, professor, em caso de uso campeão judicial, se a pessoa não tiver condições de fazer no memorial de proteção descritivo, como proceder? Dá para pedir antecipação da perícia. Pede antecipação da perícia. É uma saída. Tá? Legal. O Marcos aqui, professor, uma dúvida. A avaliação do valor venal do imóvel por parte da prefeitura influencia sobre o ITBI? Influencia. O ITBI, na verdade, sempre vão querer cobrar o maior valor. Né? A ideia é essa. O cartório vai fazer isso, o cartório vai exigir. O cartório também vai cobrar os emolumentos pelo maior valor. Né? A verdade é essa. Olha só, a Maria Santana, bom dia Maria Santana, Marcos, bom dia a todos. Como uso campeão, o município se manifesta pela impossibilidade por uso campeão foreiro. Foi levado a registro. Caso negativo, qual a melhor opção? Talvez fazer um pedido alternativo do uso campeão de domínio útil, pode ser uma alternativa. Olha o Marcos aqui, ó, a pergunta que fiz em relação ao ITBI, porque estou com uma situação em que a prefeitura colocou um valor venal muito acima. Acontece, né, Marcos? O valor venal ele é que nem a tabela da UB, né? Ou é muito acima ou muito abaixo do mercado. É um negócio complicado. Aí, nesse caso, tem que impugnar. E falar para o cartório, não, nós vamos recorrer em cima do valor de avaliação, porque esse valor venal, ele não representa a realidade. Só que tem que conversar com o escrevente, que ouça, né? É complicado. Para isso, estou falando para lavrar a escritura pública, hein? E aqui a AME é adquirido por conta de contrato de gaveta, número 17, o valor 17 mil. E agora entrega a escritura pública para a regularização. Qual será usado como base para pagar os tributos? Tributos tem vários, né? No ITBI, sempre o valor atual, o valor da transação imobiliária. É sempre o valor da transação, o maior valor, né? Legal. Gente, esse assunto foi muito interessante, muito importante, né? Eu quero convidar a todos, todo mundo que precisar, o professor Júlio presta o trabalho de mentor, tá? Mentoria, pode entrar em contato comigo, está aparecendo o WhatsApp do escritório, é o 11 9785 3891.
Eu faço mentoria para advogados, advogadas, corretores, faço atendimento a consultas, tá? Online, presencial. É um prazer sempre ajudá-los, com muito carinho. Se precisar, estou à disposição. Gente, muito obrigado. Chegamos ao final. Agradeço a você que participou. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Obrigado a todos que participaram, tá? Agradeço a vocês que participaram da aula. Você que participou é muito importante para mim. Muito obrigado.